Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um vídeo da nossa série sobre teoria dos conjuntos, né? Esse é o nosso segundo vídeo, onde nós vamos abordar a ideia de operações entre conjuntos. Então, a gente vai relembrar, né, o conceito de conjunto, né? O que significa a ideia de conjunto. Então, a ideia de conjunto é a mesma ideia de coleção, né? Então, é uma coleção de elementos. Então, por exemplo, um time de futebol, ele é um conjunto, onde cada jogador do time ele é um elemento, certo? Desse conjunto maior, que no caso é o time. Então aqui, pessoal, é só para relembrar, né, o conceito primitivo de conjuntos. Agora sim, a gente vai começar primeiramente aqui com a ideia de representação de um conjunto. Então, para você poder representar um conjunto, a gente tem essas três maneiras, né? Então, a gente tem a representação tabular, a representação através de propriedade característica e, por fim, a representação gráfica, né, que é a mais usual, que a gente chama também de diagrama de Venn. Bom, então, o que significa representação tabular? Podemos representar um conjunto sob forma de tabela, escrevendo seus elementos entre chaves, né, e separados por vírgula. Então, quando a gente fala de representação de um conjunto de forma tabular é você colocar os elementos do conjunto entre duas chaves. Então, é usual, né, é normal a gente colocar os conjuntos, representar os conjuntos com letras maiúsculas, né? Então, aqui eu coloquei dois exemplos, né? Então, aqui a gente tem o conjunto A. No caso, o conjunto A é formado pelo conjunto das vogais. Então, a gente tem aqui A, E, I, O, U. O conjunto B, né, um exemplo aqui, é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Então, quando a gente fala representação tabular, é apenas esse tipo de modelo de representação. Bom, o que significa representar um conjunto através de uma propriedade característica, né? Então, se uma propriedade P, uma propriedade qualquer, né, ela vai ser comum a todos os elementos de um conjunto A, e somente esses elementos têm a propriedade de P, então o conjunto A ele pode ser descrito, né, dessa maneira. Então o conjunto A vai ser X tal que, isso aqui significa tal que, certo? Tal que X tem a propriedade P. Em outras palavras, o A é o conjunto formado por todos os elementos de X, tal que o X tem a propriedade P determinada, né? Então, para você entender bem, para você entender melhor, um exemplo é o mais usual. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui dois exemplos, né? Então, vamos supor aqui o conjunto A, ele vai ser X tal que X é um país da Europa. Ou seja, os elementos que vão estar dentro desse conjunto têm a característica de ser um país europeu. Então, eu só posso colocar aqui França, Alemanha, Itália. Eu não posso colocar, por exemplo, eu não posso colocar nesse conjunto o Brasil. O Brasil, no caso aqui, está excluído. Por quê? Porque ele não tem a característica de ser um país europeu. Nesse outro exemplo, a gente tem aqui o conjunto B. O que vai ser o conjunto B nesse caso? É X, tal que X é a cor da bandeira brasileira. Então, nesse conjunto, eu só posso colocar 4 elementos, né? Quais são os elementos? No caso, os que representam, os que têm a característica da cor brasileira. No caso, é verde, amarelo, azul e branco. Então, nesse conjunto B, eu não posso colocar, por exemplo, a cor vermelha, né? A gente não pode colocar o vermelho. Por quê? Porque o vermelho não é característico, né, da bandeira brasileira. Então, é apenas uma outra forma de você poder representar um conjunto, né, através de uma característica. Detalhe, todos os elementos têm que ter essa característica em comum. E, por fim, a representação gráfica, né, que a gente chama também de diagrama de Venn. O que significa esse diagrama, né? São os elementos de um conjunto, eles podem ser representados através de pontos interiores a uma região plana, limitada por uma linha fechada simples, ou seja, uma linha que não se entrelaça, né? Em outras palavras, o que é o diagrama de Venn? São esses dois tipos de exemplos aqui que eu coloquei, ó. Então aqui a gente tem
Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Então, o conjunto A, os elementos são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No conjunto B, a gente vai ter 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Apenas isso, certo? Nesse outro exemplo, a gente tem aqui 4 conjuntos, né? Eu tenho o A, o B, o C e esse conjunto aqui excluso, né? Que eu poderia chamar de D. Então, esse tipo de representação, pessoal, é o que eu vou mais utilizar aí na hora de resolver as questões. Principalmente questões que envolvam problemas, né? Bom, continuando aqui a ideia, agora a gente já sabe como é que representa um conjunto, agora a gente vai compreender os elementos, né? Então, a primeira coisa é a ideia de pertinência. O que significa pertinência, né? É se um elemento ele está dentro ou fora do conjunto. Então, por exemplo, dado o conjunto A, representado aqui pelas vogais, né? A, E, I, O, U. Então, note que a letra U ele é um elemento do conjunto A. Só que o seguinte, um outro exemplo, eu posso considerar uma letra que não faz parte aqui do conjunto. Então, nesse caso, a letra F, G, qualquer outra letra, né, que não esteja dentro do A, ele não vai ser elemento desse conjunto. Então, como o U faz parte do conjunto A, ele é um elemento do conjunto A, então a gente pode dizer que o U, esse símbolo aqui, pessoal, como eu coloquei no vídeo 1, né, esse símbolo aqui significa pertence. Então, o U pertence a A. Caso contrário, nesse segundo aqui, a gente tem F, não pertence, né? Então, esse E aqui cortado, né? Esse E cortado significa não pertence. Então, F não pertence ao conjunto dos elementos de A, né? Representação gráfica seria dessa maneira. Então, a gente tem aqui o conjunto A e, no caso aqui, o conjunto das vogais, né? A, E, I, O, U. E o F, no caso, seria um conjunto, um outro conjunto à parte, já que ele não faz parte aí do conjunto A. Fora a relação de pertinência, também tem outra relação que é a relação de continência, que parece um pouco com a relação de pertinência, certo? Nesse caso aqui é o seguinte, eu vou considerar aqui dois conjuntos, né? O conjunto A, mais uma vez, é o conjunto das vogais, e o conjunto B, formado só pelas letras A, E, I. Note que o A ele contém todos os elementos do conjunto B, ou seja, dentro do A tem a galera do B. Só que o contrário não acontece. O B ele não contém os elementos de A. Com isso a gente tem o seguinte, a gente pode tirar aqui esses 4 conceitos aqui. Então, primeiro conceito, o A, esse símbolo aqui, pessoal, significa contém, né? Então, o A contém o B, ou seja, dentro do A tem o B. Outro conceito, B está contido em A. É a mesma ideia, só que de uma outra forma de demonstrar. Outra ideia, o A não está contido em B. Óbvio, né? O A é um conjunto maior que o B, certo? E o último conceito, o B não contém o A, também a mesma ideia, né? O A ele é maior que o B, né? Então, aqui a representação gráfica seria isso. Aqui a gente tem o conjunto A e aqui a gente tem o conjunto B. E nesses 4 conceitos aqui, a gente tira só olhando aqui, né, para as duas figuras. Bom, agora a gente já sabe a representação, a gente já sabe a relação de pertencimento e a relação de continência, né? Agora a gente vai pegar a ideia de conjunto vazio, unitário e universo. Então, o que significa um conjunto vazio, né? O vazio, pessoal, é um conjunto que não tem nenhum elemento. Eu posso representá-lo dessa maneira, né? Entre chaves e o espaço aqui em branco, né? Ou o mais comum, né, de representar é utilizando aqui o zero cortado, né? Então, essas duas maneiras aqui representam a mesma ideia de conjunto vazio. O que é um conjunto unitário? No caso, unitário significa que é formado por apenas um elemento. Então, aqui, pessoal, eu tenho 2 exemplos aqui. Então, um conjunto aqui, ó, formado só pela letra A. E um outro conjunto, no caso, formado pelo vazio, né? O vazio também é um elemento. Conjunto universo, representado aqui pela letra U. Ele vai ser o quê? Ele é um conjunto formado por todos os elementos de um assunto trabalhado. Então, vai depender muito da situação que a gente está trabalhando.
Então, por exemplo, pegando a ideia do vídeo 1, o que seria, por exemplo, o conjunto real? O conjunto real, como a gente viu no vídeo 1, ele é a junção do racional com o irracional. Então, a gente pode dizer que o real, nessa situação, ele é o conjunto universo. Ou seja, os reais, dentro dos reais, estão todos os números possíveis, né, que a gente pode trabalhar aí nas questões. Bom, agora sim, a principal ideia desse vídeo, né, que era mostrar as operações entre conjuntos. Quando eu falo, pessoal, operações, lembra daquele conceito de operações entre números, né? A gente tem 4, né? A gente tem a soma, a gente tem a subtração, a gente tem a multiplicação e a gente tem a divisão. Isso a gente faz com números, né? A ideia de fazer entre conjuntos é um pouquinho parecida, certo? E é bem mais simples. Então, a gente vai abordar aqui, são 3 operações possíveis, tá? Então, a primeira operação é a operação de união ou reunião. A gente pode chamar um ou outro, certo? Geralmente eu chamo de união, é o mais usual. Então, o que significa união entre conjuntos? Então, dados dois conjuntos quaisquer A e B, a gente chama ele de união ou reunião de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a pelo menos, pessoal, a pelo menos um desses conjuntos, podendo, evidentemente, pertencer aos dois. Então, eu vou ter dois conjuntos, A e B. Aí eu posso ter o seguinte, eu posso ter elementos do A, elementos do B, certo? E no caso, eu posso ter elementos que fiquem entre os dois conjuntos também. Isso também pode acontecer. Então, a união vai ser o seguinte. A união vai ser o conjunto de X, onde X pertence ao conjunto A, ou... Atenção nesse conectivo, nessa ligação entre frases. Então, X pertence a A ou X pertence a B. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois conjuntos, né? Então, vamos chamar esse aqui, conjunto A, 1 e 2. Conjunto B, 3 e 4. Eu quero unir, então, nesse caso, eu vou realmente juntar todo mundo, né? Então, vai ficar todo mundo, eu tinha dois conjuntos, agora vai ficar um conjunto só. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4. E acabou a ideia. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho aqui, vou chamar esse aqui de conjunto C. No caso, é as letras N, E, W, T, O e N, representando a palavra Newton, né? E esse outro conjunto eu vou chamar de conjunto D. No caso, são as letras H, O, R, T e A, representando a palavra horta, né? E aí agora eu vou uni-los, né? Os dois conjuntos, então a união dos dois conjuntos é pegar todas as letras aqui, né? Eu tinha dois conjuntos, coloco no conjunto só. Repare que tem elementos que aparecem nos dois, né? Então, por exemplo, o O aparece tanto no D, como aparece aqui também. Ele aparece na palavra horta e aparece na palavra Newton, né? Então, nesse caso, quando você tem elementos repetidos, você só coloca uma vez. Então, aqui, nesse caso, eu coloquei em ordem, né? Então, começando aqui, A, E, H, N, O, R, T e W. Ou seja, eu peguei todas as letras aqui e juntei todo mundo no mesmo balaio, né? Outra ideia, né, depois da ideia de união, é a ideia de interseção. Como é que a gente faz a operação de interseção aqui? A interseção, pessoal, é o seguinte. Quando eu falo de interseção, eu estou pegando aqui os repetidos, né? Tradução simples. Ou seja, eu pego os elementos que estão no A e os elementos que estão no B. Os mesmos, né? Tem que ser os mesmos. Então, a definição de interseção é o seguinte. O símbolo, né, vai ser esse U invertido. Então, é A interseção B. É assim que a gente lê. Ou seja, vai ser o conjunto de X, onde X pertence a A. E olha só o conectivo aqui, pessoal. Mudou toda a história. Uma palavra muda tudo. Então, agora é I, onde I e X pertence a B. Vou até voltar o slide. A união, a gente tinha isso, né? Na união, a gente tinha X pertence a A ou X pertence a B. A gente tem essa condição. Ou X está em um conjunto, ou o X está no outro conjunto. Isso para a união. Na interseção não funciona dessa maneira, né? Ou X pertence a A, X pertence a A, e o X tem que pertencer a B também,
certo? Não se preocupe que a gente vai ver isso também nos exemplos aí mais na frente. A representação gráfica seria o seguinte, colocando isso em forma de desenho, né? O que seria a interseção? Aí eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B. O que seria a interseção, pessoal? A interseção seria esse pedaço aqui, ó, ou seja, os elementos que são comuns aos dois conjuntos, certo? Então, nesse momento em que os conjuntos eles se entrelaçam, é a nossa interseção. E finalizando aí o conceito, né, de operações, a gente tem a diferença, ou também chamado de complementar, certo? O que é a diferença, pessoal? Quando eu falo diferença, eu estou subtraindo, tá? Então, o conceito é o seguinte, é o conjunto dos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo. Esse é o conceito de diferença, certo? Em outras palavras, a gente tem isso aqui, ó. Então, a gente tem o conjunto A menos o conjunto B. Isso significa o quê? O conjunto de X, onde X pertence ao A, que é o primeiro, né? E o X não pertence ao B. Então, o X só faz parte do A, ele não faz parte do B. De forma gráfica, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui o conjunto A, o conjunto B. Onde é que vai ficar a diferença, pessoal? No caso aqui, A menos B, né? A diferença de A menos B vai ser essa parte aqui toda, né? Ou seja, toda a parte do A que não se liga com o B, certo? Ele está separado aí do B. Vamos ver isso com exemplos agora. Então, aqui a gente tem o seguinte. Dados dois conjuntos, né? O conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? O conjunto B é formado pelos elementos 2, 4 e 6. Vamos obter o seguinte. O que a gente quer aqui? Eu quero a diferença de A menos B. E depois a diferença ao contrário, seria B menos A. Para ver como é que fica, né? Então vamos começar por partes. Vamos começar aqui pegando A menos B. Então vou pegar o A, repito o A. No caso, quem é o A? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Menos o pessoal do B. Quem é o pessoal do B? 2, 4 e 6. Como eu falei, pessoal, o que é esse menos aqui? Eu vou pegar, olha só, bem devagar, eu vou pegar a galera que faz parte só do A e não está no B, certo? Então, olhando aqui para os dois conjuntos, vamos lá. Número 1, ele está no A, correto. Ele está no B? Não. Então, ele faz parte da diferença. O 2 está no A? Tá. Ele está no B? Também tá. Então, desconsidera. O 3 está no A? Tá. Ele faz parte do B? Não. Então, ele vai entrar aqui na história. O 4, ele faz parte do A e faz parte do B. Então, não entra. O 5 faz parte do A? Faz. Ele faz parte do B? Não. Então, ele entra aqui na história. Então, a resposta é 1, 3 e 5. Esses são os elementos, né, da diferença de A menos B. Percebeu como é fácil? Eu olho para o primeiro conjunto, certo? Então, eu pego os elementos que fazem parte do primeiro conjunto e não estão no segundo conjunto. Fazendo o contrário agora. Como é que ia ser B menos A? Eu pego o pessoal do B agora. O pessoal do B é 2, 4 e 6, menos o pessoal do A, que é 1, 2, 3, 4 e 5. E faço a mesma pergunta, agora olhando para o B. Então, olhando para o B, quem faz parte só do B e não está no A? Nesse caso, pessoal, só tem uma resposta, né? Só tem um elemento. O elemento é 6. O 6 faz parte do B e ele não está no A. Então, nesse caso, a resposta é 6. Outro exemplo aqui. A gente pegou aqui 3 conjuntos agora. Então, o conjunto A é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B é formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. E o conjunto C é formado pelos elementos 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos obter o seguinte, né? Aqui eu quero a união. Eu vou pegar a união de A com B e depois a união de A, B e C. Bom, pessoal, a união, como eu falei, né? Nada mais é do que eu pegar
vários conjuntos e colocá-los num conjunto só. Então, a união com B, eu vou pegar e juntar todo mundo. Eu vou pegar o pessoal do A e juntar com o pessoal do B. Se tem número repetido, pessoal, nesse caso tem. O 1 está no A, está no B. O 3 também está no A e está no B. Mas não importa. Eu vou pegar apenas um número só. Então, eu vou repeti-los, colocando aqui em ordem, né? Então, eu começo com 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Ou seja, eu peguei essa galera aqui, juntei com essa outra galerinha aqui do B. No outro exemplo, eu tenho agora a interseção dos três. Então, melhor ainda, vou pegar, eu tinha três conjuntos, né? E agora eu vou colocá-los no conjunto só. Então, a união com B, a união com C, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, finalizando então o nosso exemplo. E agora a ideia de interseção. Peguei aqui quatro conjuntos, tá? O conjunto A é 0, 1, 5. O conjunto B é formado por 0, 2, 5 e 7. O conjunto C é formado por 4, 6, 7 e 9. E o conjunto D é formado por 0, 1 e 6. Vamos ver então o que é que vai dar aqui a interseção com B, né? A interseção com B é o seguinte, lembrando, pessoal, o que significa interseção? Interseção, eu vou olhar, nesse caso, eu vou olhar para o A, vou olhar para o B e vou ver quais são os números que se repetem, certo? Então, aqui eu tenho a seguinte resposta. Eu vou ter 0 e 5. Olhando para o A, olhando para o B, eu vou ter que quem é que aparece nos dois? O 0 e o 5. Apenas isso. Acabou-se. Na letra B, eu tenho a interseção C. A mesma coisa, eu vou olhar para o A e vou olhar para o C e vou ver quem é que se repete. Só que nesse caso, pessoal, não tem ninguém repetido, né? Então a resposta é o vazio, né? Vai dar um conjunto vazio. E na letra C, eu vou ter agora, eu vou pegar A, interseção com B e interseção com o D. E vou ver quem é que se repete, né? Então eu vou olhar para o A, está aqui o A, está aqui o B e está aqui o D. Então, olhando para os três conjuntos, quem é que se repete? Nesse caso, só quem se repete nos três ao mesmo tempo é o 0, né? O 0 está no A, está no B e está no D. Finalizando, então, a nossa ideia de operação, né? E era isso, pessoal, que eu queria mostrar aqui nesse vídeo, né? Vejam que é um conceito muito simples, tá? Mas, assim, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, certo? Ou então no nosso encontro semanal lá no Meet. Tá? Obrigado e até a próxima.